Salve, gente. Vamos seguir a nossa conversa sobre o vestibular de Geografia da UFCM. Então, vamos lá. No nosso vídeo anterior, nós trocávamos uma ideia a respeito de migrações, movimentos migratórios, né? Deixa eu só organizar essa barra aqui para a gente poder conversar melhor. E aí, nós falávamos sobre os fatores que levaram as ondas migratórias para o Brasil, numa altura do século XIX até a Primeira República, que era o recorte que a questão fez para nós. Agora nós vamos olhar um outro tópico, uma outra questão, que ela traz mais uma vez a Amazônia, né? Que nós vamos tentar fazer relações com outras situações, com outras paisagens vegetais brasileiras, para que a gente não fique tão restrito, né? Considerando que um dos temas da prova da Federal de Santa Maria em 2024 foi a floresta amazônica, dificilmente vai se repetir em 2025, né? Então, olha só, essa é uma questão que ela trabalha no seu item 1 a respeito da situação da evapotranspiração que existe na Amazônia, né? Então, a gente sabe que a Amazônia ela tem um clima que é o clima equatorial úmido. E esse clima equatorial úmido, ele gera, e é gerado, né, porque é um processo que se retroalimenta, a MEC, a massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental, ela é a única massa de ar brasileira que é continental e úmida, porque como você sabe bem, as massas continentais, em regra, elas são secas. O caso da MEC é distinto, ela é continental e úmida. Por quê? Ela tem essa característica justamente por essa palavra que está destacada em verde no enunciado, ou melhor, já na assertiva, né? Que é a evapotranspiração. Porque como a Amazônia é formada por uma floresta equatorial gigantesca, nós temos muita transpiração dessas plantas que jogam umidade na atmosfera. Também há muita evaporação d'água. Essa evaporação d'água, ela vai se relacionar com a bacia hidrográfica da Amazônia, que é a maior do mundo, né? Ou uma das maiores do mundo, a depender da referência que a gente tem. Então, essa grande quantidade de corpos d'água, de rios, que evaporam essa água numa região de baixa latitude, num clima quente, somada ou somado ao aspecto da floresta gigantesca, com muita transpiração, dá origem a essas massas de ar, como é o caso da MEC. E aí, como a gente bem sabe, essas massas de ar, elas transportam umidade via rios aéreos, rios voadores ou corredores de umidade, que é um outro termo que passou a ser utilizado com bastante frequência, para outros espaços geográficos, para outras regiões brasileiras. É o caso do Centro-Oeste, por exemplo, que, como a gente sabe, predomina o clima tropical, e lá o verão é chuvoso justamente pela influência da MEC, que vem da Amazônia. Mas outras áreas brasileiras também estão sujeitas à influência da umidade que vem da floresta, como é o caso do Sudeste e até mesmo do Sul brasileiro. Se a gente observar a tragédia que aconteceu no nosso estado aqui, sobretudo em Porto Alegre, guarda relação também com intensos corredores de umidades oriundos da Amazônia. Então, o que essa assertiva 1 está falando aí, da evapotranspiração, das massas de ar, que levam essa umidade, inclusive, para outros países, ela está correta, né? Posto que essa umidade, como ali na parte final dela, alimenta, né, de água, alimenta de possibilidades as regiões brasileiras que têm a maior parcela do PIB, como é o caso do Sudeste disparado, tá? Então, a 1 está correta aí. Aqui nós temos uma representação sobre a formação desses rios aéreos, tá?
Tem um componente que eu omiti antes para vocês, que é esse calor equatorial que evapora o oceano, né? Esse calor muito intenso nessa área de baixa latitude também faz essa água do oceano evaporar e as correntes de vento direcionam elas para o continente, né? Então, esse é um outro elemento que está na raiz também da formação desses rios aéreos que vão ser levados em direção a oeste. No entanto, graças à Cordilheira dos Andes, encontram uma barreira e aí vão para outras partes do Brasil, a leste, a sul ou a sudeste necessariamente, tá? Então, esse mapinha aí, ele é bem didaticamente adequado para a gente observar esse fenômeno dos rios aéreos, tá bom? E aí, é claro, né, o problema do desflorestamento influencia, porque reduz a transpiração, e reduzindo a transpiração, reduz a intensidade da formação dos rios voadores. Aí, a assertiva 2 ela fala que a preservação da Amazônia, ela também pode ser útil para o agronegócio, né? Porque essa biodiversidade, ela tem o condão de atrair uma maior riqueza de polinizadores, né? E isso ajuda, de fato, na produção. Então, essa assertiva 2 aí está correta. E a 3 que é igualmente correta, ela fala da floresta amazônica como um repositório de serviços ecológicos, ou seja, que a floresta amazônica ela traz vários benefícios pela atuação naquele ecossistema que beneficiam um grupo grande de pessoas, mas também o ecossistema como um todo. E aí, obviamente, quando eu tenho queimadas, quando eu tenho retiradas via desflorestamento, vai acontecer uma intensificação do processo de alteração climática, de aquecimento global, tá? Então, também vamos ter como correta essa assertiva. A gente aproveita essa questão sobre a Amazônia para mencionar um conceito que ele não está explicitamente pedido ali, mas que é pertinente trazer, que é o arco do desmatamento. Essa área que vocês observam em vermelho no mapa. Percebam que ela vai ali mais ou menos do Pará, divisa com o Maranhão, até o Acre. Essa é a área que mais sofreu com a expansão da fronteira agrícola brasileira e, consequentemente, com as queimadas, com o avanço da pecuária, com o avanço da cultura da soja. Esse mapa aí, ele também é útil para a gente observar a definição de Amazônia Legal, que teve uma outra questão que eu até não selecionei para trabalhar conosco, mas que ela falava em Amazônia Legal. Lembrem que a Amazônia Legal, ela não é sinônimo de floresta amazônica. A Amazônia Legal é um conceito político, jurídico, que foi atualizado durante a ditadura militar, que tem a ver mais com uma área com maior atenção de preservação para o fim ambiental e também para a segurança nacional. Por isso que ela vai pegar mais de um bioma. A Amazônia Legal, ela vai pegar, por exemplo, todo o estado do Mato Grosso e uma parcela do Maranhão, que não são estados amazônicos do ponto de vista da floresta. Então, eu tenho na Amazônia Legal, além da floresta amazônica, o Pantanal, tenho a Mata dos Cocais, tenho o Cerrado no Mato Grosso, né? Então lembrem que a definição de Amazônia Legal ela não tem um compromisso rígido com a definição de floresta amazônica, posto que eu observo que há mais de um bioma inserido nessa classificação de Amazônia Legal, tá? Aí nós temos mais uma questão, também com essa pegada ambiental, que trata do famoso mercado de créditos de carbono. E ele fala ali, ó, funciona como um mecanismo de mitigação das mudanças climáticas, né? Ou seja,
de você remediar esse processo de mudança climática. Por quê? Porque empresas e governos, né? Não está restrito à iniciativa privada isso. Eles podem compensar as emissões excedentes de gases potencializadores do efeito estufa adquirindo créditos de carbono, que vão ser adquiridos de projetos que reduzem ou absorvem esses gases poluentes em diferentes geografias, tá? E aí a questão está falando que a Amazônia tem um papel chave nesse mercado também de créditos de carbono. Antes da gente avançar, é salutar lembrar vocês que esse mercado de créditos de carbono, ele foi criado lá pelo Protocolo de Quioto em 1997. O Protocolo de Quioto, que foi o primeiro acordo internacional que estabeleceu metas para a redução nas emissões de gases poluentes. Vamos lembrar que o Protocolo de Quioto estava restrito a países desenvolvidos e ele estabelecia que esses países deveriam reduzir as suas emissões entre 2008 e 2012, com base nos índices de 1990 das suas emissões. Então, ele comprometia países desenvolvidos a reduzirem as suas emissões de gases poluentes nesse recorte de 2008 a 2012, tá? Foi a base para uma série de outros acordos que vieram depois, inclusive o Acordo de Paris em 2015, que é o mais famoso deles. Claro que no protocolo de Quioto nós tivemos países que não participaram, que não ratificaram ele depois, né? Que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso da Austrália, que é o caso do Japão, que não, apesar de terem assinado o tratado, depois os seus presidentes não ratificaram, então eles não entraram em vigor na ordem jurídica, eles não viraram uma obrigação, um compromisso internacional desses países. E nesse contexto vem o mercado de crédito de carbono, tá? O mercado de crédito de carbono, ele funciona, né? Porque ele ainda existe, ele está em crescente expansão. E ele funciona dentro de uma perspectiva financeira e econômica, que é o seguinte: ele dá a possibilidade de empresas e governos de países ricos, por meio de investimentos ou simples compra, reduzirem emissões de gases poluentes em países pobres e, assim, abaterem da cota que os países desenvolvidos e que as empresas desses países precisam reduzir. Então, se eu sou uma empresa neerlandesa, ou seja, dos Países Baixos, ou da Holanda, se você preferir, e eu quiser financiar um programa de reflorestamento na Amazônia, para ficar no tema da questão anterior, eu posso fazer isso e posso abater créditos de carbono desse programa lá nos Países Baixos, lá na Holanda. Então, muita gente critica esses programas porque eles forneceram uma maneira mais barata para esses governos e esses países reduzirem as emissões. Eu, particularmente, gosto desse mercado de crédito de carbono, não sou crítico, né? Mas respeito quem tem essa posição também, né? Então, o que que a questão quer saber de nós? Qual que é a perspectiva econômica desse mecanismo, né? Eu acho que é a questão até mais sofisticada das que a gente trouxe aí para essa aula de revisão da UFCM. E aí a gente já acha o gabarito de cara na A, né? A partir de incentivos financeiros para os compradores e para os vendedores. Porque eu trouxe até agora a perspectiva do comprador, mas e a do vendedor, né? Eu posso criar um negócio no Brasil, na Argentina, em Mali, que esse negócio ele tem o objetivo de reduzir as emissões de gases poluentes. Eu posso habilitar esse meu negócio frente ao órgão da ONU que trabalha isso e assim vender créditos de carbono, vender certificados de que eu sequestro carbono, que eu reduzo as emissões de gases poluentes para empresas e governos de países ricos. Então, eu crio uma nova oportunidade de incentivo financeiro, tanto para compradores quanto para vendedores, né?
Aí a B nós não podemos marcar, porque ela fala em preocupações morais, e ali é uma perspectiva econômica. A C fala em reduzir o estigma ambiental associado às atividades poluidoras. Não tem nada a ver com isso, porque ela não está incentivando atividades poluidoras, esse mercado, não tem sentido. Uma nova moeda, não, não é uma nova moeda, é uma operação financeira, né? Mas eu não posso dizer que é uma nova moeda. E fala aí depois imune aos impasses éticos políticos de forma alguma, né? E a letra E fala em de forma padronizada e o valor monetário de crédito de carbono é o mesmo em todos os países. Não, existe variação, né? Em países desenvolvidos, o valor do crédito de carbono, em regra, é superior ao dos países subdesenvolvidos. Até por isso que essas empresas estrangeiras de países ricos e esses governos procuram fazer programas em países subdesenvolvidos, porque o custo econômico desses programas é menor nessas geografias. Beleza, gente? Percebo aí que a Federal de Santa Maria está cobrando aquilo que a gente chama de geopolítica ou geoeconomia do meio ambiente, né? Que vem desde lá da Conferência de Estocolmo, em 72, que é a primeira marcada pelo conflito entre países ricos e pobres, passando pelo Protocolo de Montreal, que proibiu os CFCs, pelo relatório Brundtland, o relatório Nosso Futuro Comum, que é o que desenvolveu o conceito de desenvolvimento sustentável. Vem aí Rio 92, que traz a Convenção sobre o Clima, a Carta da Terra, né? Depois Rio+10, Rio+20, até chegar à situação dos Acordos de Paris de 2015, que é o último grande marco aí nessa geopolítica do meio ambiente. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.